nesse Mundial. Os 4 clubes brasileiros passaram para as oitavas de final e o Fluminense fez história hoje, vencendo o Al Hilal e indo para a semifinal. Resta saber se hoje à noite Palmeiras ou Chelsea será o adversário do Fluminense, de Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, conhecido assim no Rio de Janeiro, e que tem uma história muito bonita, de muita identificação com o Fluminense também, bem como com o Flamengo e com o Grêmio, que deu o título da Libertadores de 2017. Então eu torço muito pelo êxito do Renato e também tenho uma simpatia pelo Fluminense, acho que é um clube que tem essa história também de rivalidade no Rio de Janeiro com o Flamengo, que também é uma grande equipe, mas de uma forma geral, ver o Fluminense indo tão longe nessa Copa do Mundo de Clubes certamente é contra qualquer prognóstico que se tivesse antes. Então, de novo, o time da Globo também está muito levando para esse lado emocional. Gustavo Villani também estava diretamente lá no estádio hoje, né? Então tudo isso certamente traz muita emoção para o telespectador, muita emoção para o torcedor do Fluminense. E cara, se venceu já ganhou de quem? Ganhou da Inter de Milão, ganhou do Al Hilal que tinha tirado o City, agora talvez tenha o Palmeiras ou o Chelsea pela frente. Olha, não dá pra duvidar que pelo menos na final o Fluminense chegue. Eu acho que tem um DNA vitorioso. E de novo, é como se fala em Copa do Mundo tradicional de seleções também, né? Existe uma característica que é crescer durante o campeonato. É um campeonato de tiro curto, de um mês, os jogadores estão muito entrosados e ficando juntos o tempo todo durante esse campeonato, não há ida e volta para outros lugares, há uma concentração absoluta. Quem sabe não dá Fluminense aí pelo menos na final, né? Vamos esperar por isso, vamos torcer por isso, e aí depois a gente vê o que acontece. Depois a gente vê o que acontece. Vamos jogo a jogo, né? Jogo a jogo, que aí é importante. Muito bem, parabéns à torcida do Fluminense, certamente muito feliz nesta sexta-feira. O sextou dos torcedores do Fluminense está de fato diferenciado. Vamos lá então agora com as gloriosas participações de vocês. Agora sim, Chaparrão conosco, dizendo também que se estivesse vivo, o Luciano do Vale completaria 78 anos, um dos maiores narradores esportivos da nossa história e com uma característica também muito forte de ir pelo lado da emoção e também da narração mais técnica, por outra forma, e principalmente a popularização de outros esportes no Brasil. NBA, o vôlei principalmente, cresceu muito na voz do Luciano do Vale, que nos deixou, né, em 2014, foi durante a Copa? Não, foi durante o Brasileiro, se eu não me engano, em 2014, até onde eu me lembro, e foi uma comoção muito grande lá na Band, foi uma situação muito pesada de uma forma geral, mas o Luciano tem uma história belíssima com a Band e bonita também com a Globo, onde ele passou um pouco menos de tempo, era o locutor oficial, era o narrador oficial na chegada, um dos narradores oficiais, né, na chegada do Galvão Bueno, depois Galvão Bueno tomou a frente das narrações, enfim.